A atualização da consolidação das leis trabalhistas está sendo discutida no país. Empresários alegam que encargos trabalhistas e fiscais pesam. Trabalhadores questionam a possibilidade de ter direitos históricos conquistados reduzidos. É possível encontrar uma solução que agrade a todos? Sobre esse assunto, a Rádio Justiça conversa com Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho e coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Justiça. Olá, o prazer é todo meu servir ao cidadão aqui através da Rádio Justiça. A modernização da CLT é fundamental por quê? Na verdade, a CLT é um diploma de 1943, pensado para uma outra época e que tem nos servido muito bem. Mas o fato é que a própria evolução das empresas, a própria noção da evolução tecnológica e a complexização das relações de trabalho impõe, talvez, um repensar ou um aperfeiçoamento da sua disciplina. Trabalhadores questionam que a reforma trabalhista pode trazer retrocessos. Existe, inclusive, o receio de aumento na jornada de trabalho. Como o senhor analisa essa situação? Eu acho que esse receio é bastante justificado. As propostas que têm vindo a debate têm trazido uma noção de flexibilização de jornada de trabalho, admitindo um estabelecimento de limites muito superiores aos que têm sido praticados. Então, este é, sem sombra de dúvida, um receio que a classe trabalhadora tem e que deve acompanhar essa reforma, que, sem sombra de dúvida, é uma das mais importantes em tramitação no Congresso Nacional. As empresas, por outro lado, dizem que ficam sobrecarregadas com as taxas que são destinadas aos encargos trabalhistas. Como o senhor vê essa reivindicação? Eu acho que essa reivindicação empresarial é muito justa. Por quê? Porque, de fato, o Brasil tem uma situação absurda de imaginar folha de pagamento como fato gerador de imposto. É preciso desonerar a folha. Essa é uma preocupação antiga, é uma reivindicação antiga que, ao que consta, parece que não está contemplada na maior parte das propostas. É preciso denunciar e buscar isso. Por quê? Porque os empregadores brasileiros pagam uma quantidade escorchante de tributos. E é preciso perceber que é possível, sim, diminuir esse custo, o chamado custo Brasil, sem diminuir direitos trabalhistas. Nós estamos conversando com Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho e coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Complexo de Ensino Renato Saraiva, sobre a questão da atualização da consolidação das leis trabalhistas. Como será feito o pagamento das horas extras trabalhadas? Patrão e trabalhador poderão entrar em um consenso? Essa é uma questão muito importante, porque hoje a questão das horas extras e da compensação no acordo individual é feito apenas durante a semana e se admite a figura do banco de horas através da negociação coletiva. Na verdade, tudo que tem sido proposto é apenas um desdobramento ou aperfeiçoamento disso. O receio fundado da classe trabalhadora é que se possa fazer algum tipo de compensação somente de forma direta entre empregador e empregado. Há algum problema em haver compensação direta? Nenhum. Mas o problema é o abuso, é a distorção, é aquela hora extra a se compensar e que nunca é feita efetivamente a folga ou o pagamento. Um outro ponto com a reformulação da CLT é a questão do intervalo, né? Aquele descanso que o trabalhador tem direito, poderá ser negociado e o tempo deverá ter no mínimo 30 minutos. Na prática, isso será respeitado, já que a produtividade é uma demanda das empresas? Sem sombra de dúvida, a sua pergunta é muito importante. Por quê? Porque aqui se relaciona com aspectos de oferta e de demanda. Ora, quando se imagina uma redução do intervalo entre a jornada, pensando no indivíduo que precisa retornar à produtividade, mas nós sabemos desde já
que, principalmente se for estabelecido formas de pagamento em função, efetivamente, desse tempo à disposição, há uma grande possibilidade de, na prática, haver a sua supressão. Note que essa questão era extremamente comum na ideia da fiscalização ou da ausência em alguns regimes de compensação. Mas o Tribunal Superior do Trabalho considerou que a redução desse intervalo seria ilícita, pois atentaria a questões de segurança e de saúde do trabalhador. Ao que consta no projeto, parece que essa diretriz quer se mudar. E para ser mais competitivo, o país de fato precisa modernizar a CLT? Olha, é preciso entender que é preciso modernizar a CLT? Essa é uma pergunta. Isso é um fato? Talvez não. Talvez nós pudéssemos, sem sombra de dúvida, continuar com o mesmo texto, apenas readequando as novas regras constitucionais. Todavia, se a opção é por uma modificação da disciplina das relações de trabalho, que façamos isso sem fazer com que trabalhadores e empregadores paguem um preço de alguma questão, que é muito mais um aspecto tributário do que propriamente trabalhista. O senhor acredita que o desemprego poderá aumentar com a modernização da CLT, pelo menos ali pelos primeiros anos de sua atualização? Eu, sinceramente, sem querer soar cético, eu diria que eu não acredito que esta reforma diminuirá o desemprego. Agora, se vai aumentar, é algo que depende das condições econômicas do país. Por quê? Porque é muito importante entender que o empregador, a empresa, ele contrata o empregado não por misericórdia ou por assistência, ele contrata porque precisa e porque faz parte do meio de produção. Agora, é preciso garantir a dignidade de trabalhadores e empregadores em todas as relações jurídicas. Conversamos com Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho e coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Complexo de Ensino Renato Saraiva, sobre a questão da atualização da consolidação das leis trabalhistas. Muito obrigada pela sua participação e informações aqui na Rádio Justiça. É um prazer e espero ter outra oportunidade de esclarecer o cidadão dessas dúvidas tão importantes.